O cara tá no transporte. Sabe aquele grupo? O grupo. Sabe o grupo? O grupo do fim do mundo. Isso. O cara que tá lá no grupo lá, reclamando. Fala como é que o transportador tem que operar para ter lucro, para amar o transporte, para falar bem dele, para Felipe, a gente pensa que vai chegar aqui e vai dizer, não, você tem que trabalhar com a cegonha, transportar automóveis, você tem que trabalhar no produto químico, você tem que ir para o refrigerado. Na verdade, não existe um ou dois ou três ramos que vão te dar uma melhor lucratividade. Fala-se muito do grão no país. É a bola da vez, né? É a bola da vez, mas a grande verdade, e quem está me ouvindo, que é do ramo, sabe disso, hoje, com os fretes mais baixos, quem tem o seu caminhão, como eu conheço vários que tem 1, 2, 3 caminhões, sabe que para transportar grão, infelizmente, no país, embora seja proibido, tem que levar excesso de peso. Vocês sabem disso. Vocês sabem que botando 12, 13, 15 toneladas a mais, até já não é um caminhão tão, vamos dizer, tão preferido pelo transportador. Hoje o pessoal quer carreta quarto eixo ou quer rodotrem. Mas, por exemplo, num bitrem, você vai botar 12, 13, 14 mil quilos de excesso, vocês sabem que esse vai ser a maneira de ter uma sobra maior no final do mês e fazer uma gordura para cuidar da manutenção do caminhão e da carreta. Então, assim, é temerário, seria ruim eu dizer que tem esse ou aquele ramo que é melhor. E o que eu vejo nesse tempo que a gente está no transporte? O melhor trabalho no transporte é você ter uma parceria com o cliente. Eu vejo que casar com o cliente. É casar, mas o que o casamento com o cliente te proporciona? Veja, entenda você, transportador, esteja no grupo que você estiver, ou no grupo do pessoal que está estimulado a enfrentar os desafios, ou o grupo do Armagedon do final do mundo. Quer dar o seu WhatsApp para as pessoas te colocarem dentro desses grupos? Claro, 11 99 631 5301. Você bota na tela aí depois, ô Natan? Repete aí, por favor, é o Paulo. 11 99 631 5301. Eu não vou entrar em grupo para ficar dando palpite, não, viu? Pelo contrário, eu sou o que menos fala. Para mim, o que me interessa é ver as reações e as interações de cada grupo, né? E é por isso que a gente acaba aprendendo. Você só fica observando. Eu fico observando. Então, assim, independente do grupo de WhatsApp que você esteja, eu aprendi na minha vida no transporte o seguinte: se você tem uma transportadora e você não faz um plano de crescimento de frota, crescimento de estrutura, você vai desaparecer. Fala melhor sobre isso. Aquelas empresas que começaram pequenas e que se desenvolveram, que aumentaram a frota, na maioria das vezes não foi porque quem estava à frente era o empreendedor, né? Fala assim, o empreendedor, o que arregaçava as mangas e trabalhava 24 horas por dia. As empresas que eu vi crescer esses 42 anos de mercado são as empresas que se uniram a clientes, fizeram um relacionamento com esses clientes e esses clientes, os clientes cresciam. O cliente era uma indústria, uma empresa mais organizada, era um frigorífico, era um produtor de grãos e ele aumentava, ele crescia a produção dele. Porque a parceria é justamente resolver um problema do outro. Exato. Esse é segredinho ali. E aí o cliente aumentava e dizia, olha, ó, esses 5 conjuntos que você colocou para mim aqui, eu preciso aumentar isso para 8, né? E aí o cliente, conhecendo bem os transportadores, quem tem 4, 5, 6, 7 caminhões sabe do que eu estou falando, o cliente já dizia, olha, inclusive tem ali o vizinho do dono da empresa, ele tem lá uns caminhões que ele quer botar aqui, mas eu estou te dando a oportunidade, estou te falando que nós vamos precisar para tal mês aumentar a frota. As empresas que eu conheci que aumentaram a frota cresceram pela parceria, pelo entendimento, sentar na mesa e conversar. Administrar uma transportadora não é só ficar lá dentro
cobrando média de motorista, horário, vendo onde é que está o caminhão. Não, não é só isso. É pensar comercialmente, Exato. né? Mercadologicamente. Mercadologicamente, olhar o futuro. Olhar o futuro. E vou mais longe para vocês entenderem. As maiores empresas de transporte que eu conheci e que trabalhei e que estive ao lado dos proprietários muitos anos, são empresas que trabalharam, que vieram do zero e que trabalharam décadas transportando produtos de baixo valor agregado. Aqui não tem conversa fiada, aqui nós vamos falar a realidade. Júlio Simões. A Júlio Simões existe porque ela trabalhou 50 anos, 40, como principal cliente Companhia Siderúrgica Nacional, ferro e aço, uma commodity. Não é um produto lucrativo de se transportar? Não é um produto de alto valor agregado, não é um produto visado para roubo, né? Tem um gerenciamento de risco, mas não é um produto visado para roubo. Quem é que vai querer roubar bobina de aço? Então, olha só, eu trabalhei alguns anos na Júlio Simões, ainda quando era Júlio Simões, antes de virar JSL. A parceria, o que eu aprendi de uma empresa atender um cliente, como Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, que fez a JSL, a Júlio Simões, crescer, essa que é a fórmula. Mas dá umas dicas do dia a dia, como é que isso se dá na prática? Na prática você é o transportador, você não sabe, mas eu vou te dizer, você entende melhor da logística do que o seu próprio cliente. Você deveria ser os olhos e os ouvidos do cliente que te contratou, porque você está carregando na estrutura dele, você vai trocar uma nota num prestador de serviço, você vai descarregar num cliente de grande volume, você está fazendo uma rota que tem alguma peculiaridade. Quer dizer, você dentro e fora do cliente e dentro e fora dos clientes, que é o cliente do teu cliente, você tem uma visão do que acontece. Agora, qual é o teu diferencial? Você tem que vender para ele essa informação. Sabe como é que as empresas fazem? As empresas fazem assim, olha, está acontecendo um problema interno aqui na emissão da nota. Os caminhões estão chegando às 6 da manhã, 7 horas já estão carregados, mas só vão sair às 10h30 da manhã. Nós fizemos uma projeção aqui que mostra que nós estamos perdendo X horas parado e mais X horas por causa do trânsito, por viagem, porque a nota não está saindo aqui, tal. Vou dar uma sugestão para você. Dá a sugestão. As notas deveriam ser emitidas prioritariamente no horário que o caminhão for liberado. Porque assim, o que eu consigo fazer? Eu consigo te atender de uma maneira mais rápida, eu vou produzir mais, eu vou ganhar mais frete, mas você também vai estar com a sua operação mais ágil. E não faz sentido você ter toda a sua cadeia produtiva, seus funcionários, sua força parada, esperando. Exato. Então, muitas vezes você tem uma empresa que é uma multinacional, que tem lá um pessoal da segurança. Você quer saber qual é o maior problema das empresas? Eu passo isso, eu tenho duas hoje. Sabe qual é o maior problema? É isso, eu falo pro meu time todos. Não existe numa empresa o eu não tenho nada para fazer. Esse é o maior problema de qualquer empresa. Exatamente. E aí é isso que acontece. Por exemplo, você tem às vezes o motorista, o ajudante, o pessoal o condutor da empilhadeira, enfim. Imagina uma estrutura, às vezes, esperando algo. Sim. Uma nota, tá todo mundo parado. Ou seja, aí você chega lá e fala, e aí, tal, é que eu não tenho nada para fazer. E você, transportador, você tem que usar esse argumento. Qual que é o maior medo que o industrial tem? É exatamente o acidente dentro da planta. Quando você tem pessoas que não têm o que fazer, elas podem estar seguindo as regras lá e tal, tá num local separado, com a bota, a botina de borracha, o capacete, mas se você tem gente que não tem o que fazer, você vai ter problema. Você pode ter certeza, se você chegar no teu cliente e dizer para ele as tuas sugestões, você não vai falar mal daquela empresa de segurança
que está lá naquele armazém, coordenando a entrada e a saída dos caminhões, ou a entrada e saída dos motoristas que tem que ir ali fora para fazer uma refeição, e aquilo vira uma bagunça, vira um inferno, cria um estresse na motoristaiada, o pessoal já tem horror de ir para lá, porque lá eles, para poder sair para almoçar, eles têm que, meia hora antes, tem que entrar numa fila. Quem recebe e carrega já fica bravo também pela cobrança. Todo mundo fica bravo, então você cria uma energia negativa, pô, eu ia até falar um palavrão aqui, terrível. Mas se você não der a sugestão, o que é que o amigo, o cliente tem que fazer para melhorar a situação? Tem que fazer isso. O cliente vai ficar grato a você. Quando você diz para o teu cliente que você quer evitar acidentes, quer evitar circulação em excesso de caminhões e pessoas dentro da planta, ele vai adorar. Você tem que saber como é que você vai mandar a sugestão para ele. A partir desse momento, você deixa de ser um transportador e passa a ser um parceiro. Essas empresas, agora vamos para um segundo exemplo, para não ficar muito maçante. Trabalhei anos no rodoviário Skio, empresa de carga refrigerada. Vieram para São Paulo na década de 70, era uma frota de 18 conjuntos. Trabalhei muitos anos lá. Qual era o principal produto que eles transportavam? Eles transportavam para a antiga Gessilever, hoje Unilever, eles transportavam margarina. A margarina era um produto também de baixo valor agregado, ninguém roubava a margarina. Fazer o que com margarina? Bolo? Fazer bolo. Trabalharam mais de 30 anos como principal cliente deles lá, a Gessilever. Era um fretezinho desse tamanho. O lucro desse tamanho. Quais as transportadoras que queriam entrar na Gessilever? Não queriam. Mas eles se especializaram em trabalhar para a Gessilever. Eles cresceram em cima da Gessilever. E eu me lembro, porque eu comecei muito cedo lá. No momento em que a gente ia atrás de algum novo cliente, era até difícil. Eu trabalhei na área comercial e também operacional. Era até difícil você atender um cliente novo, às vezes não, com um frete melhor, que era um frete de mercado melhor para a carga refrigerada, porque era um produto de maior valor agregado, era difícil de atender. Eu já tinha um problema dentro da própria Skio, porque a prioridade era a Gessilever, eles não estavam errados. Não abriam mão. Não abriam mão de atender. Então, o que eu digo? Porque o sujeito foi bem porque ele transportava automóveis, porque ele estava no químico, ele trabalhava com um produto perigoso, caríssimo o equipamento dele, lá o tanque inox, tal, etc. Não é isso, pessoal. Exato. Mas aí eu acho que os dois exemplos que você trouxe, eu acho que você trouxe talvez um segredo que tem ali no meio, que deu para ver não é uma coincidência, um padrão. Um padrão ali, que é o seguinte. O que me pareceu? Que a carga que vale menos, ela paga um frete mais barato. Em contrapartida, ela torna toda a operação muito mais tranquila, digamos, suaves, com menos, ela minimiza risco, minimiza estresse. Deu para perceber que se trata você usou dois exemplos, que se trata de coisas simples, que não tinham tantos cuidados a serem tomados na operação. Mas o fluxo muito melhor. O fluxo melhor, claro, mas é importante, transportador, é importante. Quando você administra uma empresa que tem um lucro pequenininho, aí você vira bom. Aí você tem que ser o melhor. Entendi. Porque aí... forçava-se a isso, aqui né? Entre nós, o sujeito lá é filho da vaga número 3, número 4 dos cegonheiros lá de São Bernardo do Campo. Aí o pai deixou para o filho 5 vagas, na época boa, né, da cegonha. E o sujeito está lá pagando 25 mil reais para o motorista, faturando 220 mil reais por mês. Pô, até eu. É fácil.